Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal. Você que gosta de assuntos de eletrônica, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e também deixa o seu like, beleza pessoal? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esta fonte do PS4, um reparo que foi feito nela e eu vou compartilhar com você toda a análise, tá bom? Vamos ao vídeo. Então pessoal, como falei aí na abertura, vamos falar sobre esta fonte do PS4, aonde aparentemente, ou verificando pela parte de cima da placa, não foi encontrado nada visivelmente ruim, certo? E agora, nós olhando para a parte de baixo, foi deparado com o CI, que é o IC32, que é o DDA 001AG, totalmente estourado, como vocês estão vendo aí. Então, nesse caso aí, não tem outra coisa a fazer, tem que trocar. Resolvi retirar ele e fazer a aferição nos 5 volts. Tirei ele e agora resolvi fazer a aferição nos 5 volts. Fazendo a aferição nos 5 volts, encontrei variação. Então, quando você encontra variação num circuito, você não para de usar o multímetro e passa a usar o osciloscópio. Legal? Usando o osciloscópio neste ponto, como marquei lá no esquemático que iria verificar os 5 volts, verifiquei que a forma de onda, aí está no seu volt dividir 5 volts, está subindo a 5 volts e caindo, certo? Então, parti para fazer o análise na malha de controle, que poderia ser um defeito causado pela malha de controle. Então, nesse caso, analisando com o osciloscópio já em 2 canal, analisando nos 5 volts e no pino de referência do TL431, que é neste ponto aí, né, o pino de referência do TL431 e o positivo do capacitor de 5 volts. Verificando neste ponto, verificamos que o meu volt-div da parte de cima está em 2 volts e a parte de baixo está em 5 volts. Nesse caso, verifiquei que o volt-div da parte de cima estava subindo para 2,5 volts e da parte de baixo estava chegando a 5 volts. Então, isso foi logo descartado o defeito na malha de controle. Agora, foi fazer uma aferição com um osciloscópio nos pinos de feedback, e também no pino de VDD, né? Queria verificar a tensão no pino VDD e também como estava a tensão no pino de feedback, mas com osciloscópio. Nesse caso, aí é o ponto, parte de cima da seta é o capacitor do VCC, o C25, e na parte de baixo é o pino 3 do CI, certo? Então vamos aqui, vejamos que a parte de baixo do meu osciloscópio, o canal na parte de baixo, está em volt-div de 10 volts, chegando a alcançar a tensão de 21 volts. E na parte de cima está com 5 volts div e ele está chegando a 5 e um pouquinho, e travando e caindo e começa a pulsar, mas já não sobe mais a tensão de 20 volts. Isso já, né, notou que realmente estava ativando a proteção. Agora, verificando no pino 3 do feedback com um canal do osciloscópio e no pino 4 do CI com outro canal do osciloscópio, verificou-se que é neste ponto, como está marcado aí, certo? Verificou-se que o osciloscópio estava com uma medição um pouco estranha.
aonde nós tínhamos aí no parte de baixo, nós estava na escala de 5 volts, e na parte de cima também nós estava na escala de 5 volts, como nós já sabemos. Na parte de cima, ele passa um pouco de 5 volts e começa a cair, e depois começa a pulsar. Mas já na parte de baixo, né, no canal de baixo, né, ele subiu para 20 volts, e ele, né, caiu. O estranho é que este pino, sua estranheza, é que essa tensão aqui de VDD, ela só vai aparecer para que este 5 volts venha polarizar ela quando eu ter acionado, nesse caso, o Power On. Mas eu não acionei o Power On, certo? Eu não acionei o Power On. O VDD não era para ter essa tensão aqui no VDD. Então, pessoal, eu não fiz o jumper ainda. Então, eu não fazendo o jumper, eu não deveria ter tensão naquele ponto, certo? Então, neste caso aqui, certo? Nesse caso, tem algum problema está acontecendo, né? Algum problema está acontecendo. Vejamos que, para isso, nesse caso aqui é o conector de 5, no esquema é o conector de 5 pinos, mas lá é o conector de 4. Então, eu teria que polarizar o pino 1 para o pino 3, né? Pino 1 para o pino 3. Então, eu polarizando, vou usar aqui a polarização aqui deste mesmo ponto aqui, né? Só para... Tem que polarizar o Power On aqui, ó, com este ponto aqui, certo? Fazendo o jumper. Fazendo o jumper neste ponto aqui, eu vou ter o acionamento aqui, ó. Vai derrubar essa tensão aqui, ó. Vai polarizar essa tensão aqui, ó. Polarizando essa tensão aqui ao GND, que vai polarizar aqui internamente ao CI aqui, ó. Internamente ao CI. Polarizando essa tensão aqui, quando polarizar essa tensão, vou ter condução neste ponto aqui, ó. Vou polarizar esse óptico. O óptico vai polarizar aqui o VDD, certo? Essa tensão vai polarizar este transistor, o Q41, e o Q41 vai ser regulada pelo zeno aqui de 15 volts, e aqui eu vou ter a tensão aqui de 15 volts. De 15 volts, certo? Mas, olhando bem, pessoal, olhando bem para a placa, nós encontramos uma falha humana, que foi um defeito que foi criado pelo humano. Vamos ver? Vejamos neste ponto aqui, ó. Vejamos neste ponto aqui o que o antigo técnico fez, que mexeu nela. Ele jumpeou aqui, fez um jumper aqui neste ponto. Vamos ver aqui mais perto. Ó, ele jumpeou aqui este ponto, cortando a trilha do Power On, cortando a trilha que vai fazer o acionamento do Power On da placa, e fez um jumper dos 5 volts diretamente na trilha neste ponto aqui, ó. Aqui, ó, cortou aqui, e aqui ele fez um jumper, certo? E aqui ele fez um jumper. Então, vejamos a dificuldade que seria caso você não observasse com bastante atenção na placa. Agora, feita o reparo, certo? Feito o reparo aqui neste ponto, fazendo o reparo, fiz novamente a aferição aqui no pino 4 e no pino 3, certo? Com o osciloscópio. Fazendo aqui a aferição no pino 4 e no pino 3, neste ponto aqui, ó, certo? Neste ponto, vejamos que agora a minha tensão no pino de feedback, ela subiu apenas para... Está em 5 volts, todos os dois canais estão em 5 volts, subiu para quase 4 volts, subiu para 4 volts, e esse outro aqui permaneceu em 2 volts, né? Em 2 volts, oscilando, porque é o papel dele, fazer essa oscilaçãozinha, certo? Ele vai fazer o comparador, entendeu? Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, foi feito também a aferição aqui nos 5 volts, na saída dos 5 volts e também no TL431, neste ponto aqui que eu estou mostrando. Vejamos que neste ponto aqui ele vem e cai para 0, mas logo sobe para 2,5, que está na escala de 5 volts. Esse aqui, que é o 5 volts, a saída sobe para
5 volts estabiliza, não cai mais, estabilizou, não cai mais. Então estão estabilizados, beleza? Estão estabilizados. Isso aqui é só no momento, né? No momento que você liga, ele tem essa alta, mas logo logo ele estabiliza. Estabiliza, beleza? Estabiliza. Então vejamos aqui. E agora, qual era o problema? Era descobrir por que tinha estourado. Por que tinha estourado? Então, foi analisado com bastante cuidado e descobri que neste ponto aqui tínhamos um MOSFET que estava em curto, e esse MOSFET estando em curto, ele estourou o CI, certo? Fazendo a substituição de todos os componentes, né? Como o MOSFET, trocar os dois MOSFETs, aproveitar, você tem que trocar os dois MOSFETs, e trocado também o DDA, trocando o DDA, depois de colocar a carga, coloquei a chave liga nos 5 volts e feito a aferição, o circuito ficou testado e aprovado para você no canal. Se você gostou do vídeo, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu like, beleza? Então, estou aqui para ajudar você. E muito obrigado por mais um vídeo assistido. E até mais.